Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo desta semana. Desta vez trazendo uma receita super simples, muito fácil, prática e posso dizer também muito gostosa. Vou fazer hoje, gente, uma caçarola, também conhecida nas padarias como caçarola italiana. Se de fato a sua origem é italiana, não posso afirmar para vocês, mas o que eu posso afirmar é que de fato é uma receita bem antiga, bem tradicional e muito saborosa, isso vocês podem ter certeza. Então vamos aos ingredientes que a gente vai utilizar para estar fazendo a nossa receita de hoje. Vamos lá. Nós vamos utilizar 3 ovos, vamos utilizar 300 gramas de açúcar, pode ser o cristal, pode ser o refinado, tá? Tanto faz, porque a gente vai fazer no liquidificador, então pode estar usando o açúcar cristal mesmo. Vamos estar usando queijo. No caso do queijo aqui, tá, gente? Eu estou utilizando queijo provolone. Mas em casa, vocês podem estar utilizando também o queijo Minas. Enfim, qualquer outro queijo que vocês tenham à disposição, tá? Eu estou utilizando ele aqui só para dar um contraste no sabor, já que o provolone é um pouquinho mais salgado, então ele vai dar um contraste aí. Vocês podem estar utilizando o queijo Minas. A quantidade, 50 gramas, tá? Aproximadamente 50 gramas. Provavelmente na hora que eu ralei aqui, acabou passando um pouquinho, por eu ter feito a medida no copo medidor, então acaba que passa um pouquinho, tá? Não tem jeito, ele não é 100% preciso, mas é cerca aí de 50 gramas, tá bom? Vamos utilizar também uma colher de sopa de manteiga, tá? No caso aqui eu realmente estou utilizando manteiga, de preferência manteiga sem sal, mas como o custo dela é bem mais elevado, vocês podem estar utilizando manteiga com sal também, tá bom? Não tem importância não, não vai interferir significativamente na receita não, tá? Então pode usar. No caso aqui eu estou dando preferência para de fato a manteiga. Caso vocês não tenham em casa, podem estar utilizando a tradicional margarina mesmo, tá bom? Outro ingrediente aqui é o coco, tá? O coco, cerca de 50 gramas. Pode ser aquele coco mais fino, tá, gente? Afinal, a gente vai bater no liquidificador, então não tem necessidade de ser esse mais grosso. Mas como eu já tenho esse aqui disponível, aí eu estou utilizando ele mesmo. Mas pode ser o coco fino, tá? Não precisa ser esse flocado aqui, que é mais grossinho, não. Outro ingrediente que nós vamos usar, a nossa farinha de trigo, cerca de aproximadamente 150 gramas, tá bom? Eu falo aproximado porque eu utilizei para fazer a nossa pesagem o nosso copo medidor, então as medidas não são 100% precisas, tá? Eu gosto de frisar isso, mas lembrando sempre que não vai interferir no nosso resultado final não, tá bom? Vai continuar uma caçarola excelente, igual a que a gente compra aí nas padarias. Outro ingrediente que a gente vai utilizar é o nosso leite, tá? Leite integral aí, cerca de aproximadamente 500 ml, tá bom? E o fermento, eu deixei a vasilhinha aqui para fazer a utilização dele no final. Porque, como eu sempre explico, mesmo quando eu vou fazer bolo, por exemplo, o que acontece? O fermento, gente, eu não gosto de colocar ele junto para bater no liquidificador, não. Eu prefiro bater os ingredientes que a gente vai bater aqui no liquidificador, todos juntos, e no final, depois que eles já estiver todos bem batidinhos, bem misturados, aí sim eu venho acrescento o fermento e o restante do leite aqui, tá bom? Então, a princípio, eu vou bater apenas esses outros ingredientes, menos o fermento, ou seja, todos eles aqui, exceto o fermento que vai entrar. Então, açúcar, queijo, margarina, farinha, coco, ovos, leite, todos vão para o nosso liquidificador. E o fermento entra depois do batimento, que vai durar cerca de 3 minutos. Depois de batido, a gente vai colocar no nosso tabuleiro, um tabuleiro de tamanho médio, tá? De pequeno aí a médio. Não é um tabuleiro grande, tá bom? Porque se vocês colocarem num tabuleiro muito grande, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito baixinha, tá? Vai ficar muito baixinha. Eu prefiro a caçarola um pouco mais alta. Então eu dou preferência para um tabuleiro não muito grande, justamente para cobrir quase que toda a superfície aqui, no quesito altura, né? Para cobrir quase toda a superfície aqui do nosso tabuleiro, tá bom? Então é só uma sugestão, mas se vocês quiserem fazer um tabuleiro maior para ela ficar mais fininha, não tem importância não. Isso é preferência minha, tá bom? Só dando uma dica aí. Então como que a gente vai proceder para fazer a nossa receita? Gente, simples demais.
Vamos pegar todos os ingredientes, exceto o fermento, como já expliquei, e vou colocar no nosso copo do liquidificador e bater por cerca de 3 a 4 minutinhos. Depois desse batimento, eu venho e coloco o fermento, tá bom? Então é bem simples. Vamos lá, ó. Os ovos. Eu sempre gosto de colocar o líquido primeiro para facilitar o batimento do liquidificador, tá, gente? É só uma dica mesmo, tá? Vocês não precisam necessariamente seguir essa mesma regra não, mas eu acho que fica mais fácil pro aparelho aí iniciar o trabalho. Coco aí não tem ordem não, tá? Açúcar, vocês podem colocar aí na ordem que vocês desejarem, tá bom? Que é simplesmente colocar aqui tudo mesmo, então não tem assim necessariamente uma ordem, tá bom? Só a ordem mesmo que eu gosto de observar é do líquido, tá? E a nossa margarina. Eu vou dar uma raspadinha aqui com auxílio da mão aqui para aproveitar ela, tá bom? Aqui, mas é isso aí. Então agora, gente, ó, coloquei tudo no copo do liquidificador. Simplesmente agora vou tampar, né, logicamente, para não fazer muita bagunça, e vou ligar. Vou dar um cortezinho no vídeo justamente porque aqui agora é só batimento, então não tem necessidade de a gente ficar ouvindo o barulho excessivo aí do liquidificador, tá bom? Então eu já faço um cortezinho no vídeo, mas já volto mostrando para vocês eu colocando o fermento aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, depois de ter batido a nossa massa, veja que ela fica nessa textura, tá? Mole mesmo, devido à quantidade de leite. E como eu disse, olha, agora eu irei colocar o nosso fermento, tá bom? Por último, tem pessoas que batem junto, mas eu volto a frisar. Independentemente de ser bolo, eu prefiro colocar o fermento por último, tá bom? Coloco aqui. Aquele restinho de leite que eu tinha deixado, olha, eu vou acrescentar ele. E agora eu não vou bater, tá? Não vai ter o processo mecânico não, vai ser um processo manual aqui mesmo, tá? E vou misturar aqui manualmente. Se vocês perceberem que ficou com muito empedradinho aí assim, olha, como tá aqui agora, tá difícil de dissolver ele, por exemplo, aqui, vocês dão uma batidinha de 5 segundos, só dá uma ligadinha mesmo no liquidificador, se tiver difícil de dissolver essas pedrinhas que ficam aqui do fermento, tá? Vocês dão uns 5 segundos ali e já desligam, tá? Não precisa deixar ficar batendo, só para ajudar a dissolver. Caso vocês não consigam dissolver todo ele aqui com o processo manual, tá? Eu, com relação ao fermento, gente, eu sou, de fato, muito chato mesmo, tá? Vocês devem ter percebido um barulho mais forte aí, o pessoal soltando foguete aí. Então, misturei bem, ó. Já deu para perceber que tá bem diluído, né, o nosso fermento aqui na nossa massa, tá bem diluído mesmo. Ó. Já não aparece mais aquelas aspectozinhos brancos aqui, né? Aquelas pelotinhas brancas, me fugiu a palavra da cabeça, mas aquelas pelotinhas brancas não aparecem mais. Beleza, ótimo, tá vendo? Agora eu vou fazer o trabalho de colocar aqui no nosso tabuleiro, tá? Despejar, dá uma misturadinha aqui, continuo despejando. Despejei ele todo aqui. Caso vocês queiram que ela fique bem cremosa por cima, gente, bem cremosinha mesmo, tem um segredinho que eu vou passar aqui para vocês agora. Vocês podem pegar o leite, tá? In natura mesmo, sem ter batido ele aqui no liquidificador, e joga um pouquinho assim na massa, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui o que vocês podem estar fazendo assim, ó. Bem de leve. Pouco leite mesmo, tá, gente? Não é muito não, ó. Bem de levinho. Esse leite in natura vai deixar uma camada por cima
bem, mas bem macinha mesmo, tá? Bem cremosa depois dele estar assado, tá bom? Vocês vão ter essa percepção, mas é um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Não é muito, por favor, que se vocês jogarem muito, aí vai desandar a receita, tá bom? Então é isso aí. Agora eu vou levar pro forno. Como que a gente assa a nossa caçarola? Gente, simples demais. Essa caçarola não precisa ser assada em banho-maria. Caso vocês queiram assar em banho-maria, pode estar assando. Mas no caso aqui, como eu utilizo o forno elétrico, a dica que eu dou é o seguinte: é só vocês assarem de forma que ela não fique, o tabuleiro não fique tão próximo da resistência. Então vocês colocam a grade do forno, sobe ela um pouquinho e colocam o tabuleiro de forma que ela não fique tão próximo da resistência. Aí vocês não vão ter necessidade de assar em banho-maria. Se for um forno convencional a gás, né, do nosso tradicional fogão aí de cozinha, a mesma coisa, não deixa ele muito próximo ali da chama, não. Deixa a grade um pouquinho mais para cima. Tempo médio de assamento da caçarola desse tamanho, né? Afinal nós estamos fazendo uma caçarola pequena, tá, gente? Aqui é uma forma, ó. Vocês podem ter até uma noção aqui, olha, do tamanho da forma, não dá nem 2 palmos. Então, ou seja, no caso das minhas mãos. Então, a forma pequena. Então, o tempo de assamento dessa nossa caçarola vai ser em média 40 a 1 hora mais ou menos. Mas isso depende do forno, da qualidade do forno, da potência, que tipo de forno que vocês estão utilizando, se é um forno elétrico, se é um forno a gás, se é um forno a lenha. Então todos esses fatores são determinantes para o tempo de forno. Então não tem como eu precisar. Mas o que vocês podem ter certeza é da temperatura. Temperatura média 180 graus. Tempo médio variando de 40 a 60 minutos, dependendo do forno. Para ter certeza, sempre falo, faça aquele velho teste do palitinho. Pega um palitinho ou um garfo, tá, gente? Eu falo palitinho, mas pode ser um garfo também. Introduz aqui no meio, principalmente mais na região do meio, né? Se sair limpinho, sequinho, opa, está assado. Se ainda você colocar, tirou e o palitinho ou o garfo saiu muito sujo, ainda tem que continuar no forno, tá bom? Ainda está cru. Beleza? Então, passadas essas dicas, só lembrando a vocês, não deixem de se inscrever e principalmente compartilhar os vídeos, as receitas aí do canal com seus familiares, amigos, tá bom? Pessoas que vocês saibam que gostam também desse mundo aí da confeitaria, tá bom? E lembrando sempre que, apesar da rotina dos vídeos ter diminuído, eu não parei com o canal. Vou continuar trazendo vídeos aí ao longo do ano, com certeza. Não vou parar não, tá, gente? O que diminuiu foi aquela frequência diária que eu estava tendo no início, né? Como eu já expliquei em outro vídeo o motivo, então eu dei uma diminuída, mas parar de forma nenhuma. Se Deus quiser, eu quero continuar. É algo que eu gosto, então não vou parar não, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando, é claro, que eu vou mostrar para vocês depois o resultado dela assado, como eu faço com toda a receita, tá bom? Então eu volto depois só para mostrar como é que ela ficou assadinha mesmo, beleza? E é isso aí, então vamos assar ela ali, daqui a pouco eu mostro para vocês. Como prometido, tá aí o resultado da nossa caçarola italiana depois de assada, tá, gente? Eu tirei do forno ela agora praticamente, então ela ainda está muito quente. Eu até fiz um pequeno corte nela aqui, mas fui tentar tirar. Ela está extremamente quente, que eu queria tirar só para mostrar mesmo no vídeo para vocês. Mas ela já está assadinha, tá bom? A aparência dela, ou seja, a textura é essa aí que vocês estão vendo. Não precisa deixar ela muito escura, tá? Muito corada. Vocês perceberam que ela já está se soltando, olha, nas laterais do tabuleiro. É sinal de que ela já está assadinha. Olha, vou colocar as minhas mãos aqui só para vocês terem uma noção. Ó. Aquela massa líquida, ó, firminha, tá bom? Então ela já está assadinha, beleza? Então esse vídeo era só mesmo para mostrar para vocês o resultado final da nossa caçarola. E mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E depois que ela esfriar aqui, só uma dica, tá, gente? Depois que ela já estiver mais fria, porque no caso meu aqui ela está bem quente ainda, para estar desenformando, vocês podem estar tirando aqui do tabuleiro, tá?
colocando em vasilhas de plástico ou de vidro, enfim, da preferência de vocês, e levar para gelar. Cortar os pedaços do formato que vocês quiserem, tá? Eu comecei fazendo aqui, acabei fazendo até errado, tá? Eu ia fazer bonitinho, mas na pressa de querer tirar o pedaço aqui, acabei cortando esse quadradinho. Mas vocês podem estar fazendo o corte no estilo triangular, que seria mais ou menos, vocês imaginam uma linha reta aqui, olha, e depois vem fazendo o corte desta forma assim, ó. Aí ficam os pedaços triangulares, beleza? Eu acho que fica um visual mais bonito, tá bom? Desculpe a minha pressa de cortar aqui, eu poderia ter cortado dessa forma, que seria mais ou menos, ó, só para vocês terem uma noção aqui com a espátula mesmo, seria assim, gente, ó. Vem aqui, ó, triangular, depois outro triangular, aí vai acompanhando os cortes, ó. E aí vai fazendo os cortes triangulares, beleza? Eu vou esperar ela esfriar, porque fica mais fácil tanto de cortar, quanto de estar retirando ela para guardar na geladeira, tá bom? Então é isso aí. Recadinho dado, até o próximo vídeo, se Deus quiser, claro.